Então, senhores, muito bem-vindos aí nessa nossa quarta-feira, terceira aula aí de Estruturas 1. Todos bem-vindos. Essa turma que, online pelo menos, só tem, né, os meninos participando, né? Mas faz parte, outros só tem menina também, então é assim mesmo. Aqui estamos com a concentração maior dos meninos aí participando, certo? Quem acompanha no YouTube, tudo gravado, tá? Siga a e aquela coisa toda. Então, hoje nós vamos sair um pouco daquela teoria, tá? Eu sei que estruturas 1 aí, a teoria no começo aí às vezes é meio maçante, tá? Mas hoje a gente vai fazer umas continhas, tá? Então, quem puder aí, por favor, tiver suas calculadoras, canetas, cadernos aí, é bom para vocês poderem acompanhar. Eu vou resolver alguns exercícios aqui, tá? Mas se vocês puderem, é bom, senão fica, às vezes fica meio maçante, tá só assistindo fazer resolução de exercício, tá beleza? Quero deixar avisado também, eu acredito que o João, inclusive, João, você deve ter pedido material impresso, eu acho que é isso, né? Já vai ser disponibilizado no IFSC, se eu não me engano, essa semana, para pegar semana que vem, tá? Eu já coloquei o seu nome lá no material impresso. E esse material impresso, inclusive, é o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, eu montei a aula praticamente com essa atividade 1 do material impresso, e no final vai ficar justamente a primeira atividade para vocês entregarem, tá? Que é a atividade número 1, que a gente vai falar sobre centroides, sobre centro de massa, tá? Então, esse é o nosso primeiro assunto aí que a gente vai trabalhar. Fazendo um resumo, o que é um centroide, um centro de massa? É você descobrir aonde é o meio de um objeto, tá? Por exemplo, se eu pensar na garrafa de água dessa, ela é meio lógica, né? Você sabe que nesse eixo aqui, tá? Que é o eixo Y, é uniforme. Mas e já nesse eixo X? Opa! Aonde que seria esse centro? Aonde que eu teria esse equilíbrio? Porque vocês podem ver que a garrafa não é uniforme, tá? Então a gente tem métodos para calcular isso. Claro que a gente não vai fazer um troço curvo desse aqui, que senão é uma loucura, a gente vai ter que fazer por integral, tá? A gente vai fazer figuras retas, figuras um pouco mais planas. E é isso que a gente vai estudar aqui nesse primeiro momento, tá bom? Só lembrando, qualquer coisa que vocês quiserem aqui, que a gente vai participando, quiser abrir o microfone ou perguntar no chat, fique bem à vontade, tá? A gente segue aí conforme o ritmo de vocês, tá bom? Então tá aqui, tá? Essa é o ciclo 1, no caso do material impresso, que eu coloquei esse tópico como o centro de gravidade. Então, como eu disse, o centro de gravidade é você achar o meio. Aonde que isso vai ser importante? Quando a gente estiver calculando lá as vigas, principalmente, esse centro de gravidade é extremamente importante, tá? Principalmente quando você não tem nada muito retangular. Você tem, por exemplo, perfis T's, C's, essas coisas meio diferentonas, tá? Concreto armado não tem tanto, mas pode aparecer sim, tá? Então, descobrir o centro de gravidade é descobrir o eixo geométrico da figura. É isso, tá? Então, nesse caso aqui, bem simples, né? O meio aqui dessa figura meio louca. Agora, se você tem já um trapézio, a gente entende que aqui no eixo Y ele tem uma simetria, mas já no X ele não tem, tá? Então, é isso que a gente vai aprender aí a calcular aonde que é exatamente essa simetria, tá? Eu acredito que até esse é um conteúdo que a gente vai fazer no ensino médio deve até ter visto isso meio recente, se eu não me engano, tá? Então, aqui, falando em simetria, no caso de um retângulo, muito simples. O eixo de simetria vai ser aonde? No meio dos eixos. Lembrando que a gente vai ter o eixo Y aqui na vertical e o eixo X aqui na horizontal, tá? E a posição dele não varia muito aí pelo que a gente precisa, tá? Mas geralmente a gente coloca ele na origem aqui, nesse lado direito para vocês, no caso, né? Nessa ponta aqui, tá? Então, no retângulo, bem fácil, tá? No retângulo você vai ter metade da base, metade da altura. Esse vai ser o centro de gravidade. Simples, tá? Nada mais. No círculo, onde que você vai ter um centro de gravidade num círculo? No meio, tá? No meio do centro dele. Pense num disco velho, num CD ou coisa assim. Aquele meio onde você tem o centro de gravidade dele, onde ele vai ficar em equilíbrio, tá? E aí, se for no triângulo, aí agora a coisa já muda de figura, tá? E eu já deixo aqui uma observação que todo triângulo, toda hora que a gente mexer em triangular, sempre tenho isso em mente, tá? A medida dividido por 3. A gente vai usar isso muito aqui, tá?
Então, por exemplo, como que eu sei o eixo de simetria aqui na base do triângulo? É a base dividido por 3. E o eixo vai ser o quê? A 1/3 desse lado maior. Mesma coisa para a altura, tá? Então, só recapitulando aqui, ó. Então, você vai ter sempre a sua lateral do triângulo dividido por 3. E nesse pedaço, que seria o primeiro 1/3, é onde você vai concentrar toda a carga, tá? Isso vai valer para cargas, isso vai valer para esforços, para reações, aqui para o centro de massa, tá? Então, altura sobre 3 e base sobre 3, certo? Vai aparecer em algumas coisas isso aqui. Bom, se vocês tivessem figuras simples, seria tudo muito simples, tudo muito fácil. Mas a gente tem figuras compostas, tá? Que seria, por exemplo, esse trapézio meio esquisito, estrelas, né, com pontas, perfis I, tá? Se a gente falar em perfis I ou perfis T, né? Então, deixa eu, por exemplo, vou puxar aqui, pedir licença para vocês, vou puxar aqui um perfil T. Então, se você tem, por exemplo, né, um perfil T desse, deixa eu pegar, ver se tem um grande aqui. Eu queria um mais robusto um pouco. Vamos colocar perfil T de 5 milímetros. Ainda é pouco. Vamos pegar aqui um de 20 milímetros. Não, também. Não consegui entender. De perfil T com aba de 20 milímetros. Melhorou um pouco, não é exatamente o que eu queria, tá? Mas, por exemplo, você tem um perfil aqui já um pouco mais robusto, né? Um perfil H, um perfil T desse tipo aqui. Então, você já tem um centro de massa, né? Distribuído um pouco diferente. Se você pensar num perfil assim, então, né? Todo cheio de entradas, né? Você consegue ver que o centro de massa nesse eixo aqui é a simetria. Mas e nesse eixo, né? Então, teoricamente, ele está mais para baixo, porque aqui tem um peso maior, vamos dizer, uma massa maior nessa base, né? Do que teria na parte aqui da altura, tá? Mais ou menos é assim que vai funcionar aqui o nosso centro de massa. E como que a gente vai calcular figuras compostas? A gente vai dividir em figuras que a gente possa calcular, que vão ser triângulos, retângulos, círculos, semicírculos. Aqui eu não coloquei aqui nesses exercícios semicírculos, que seriam metade de uma circunferência, ou 1/4 de circunferência, setores de circunferência, porque eu acho que isso não aparece muito na construção civil, tá? Então eu concentrei mais figuras aí, perfis Cs, perfis T, algumas coisas assim desse tipo aí que eu acho que são mais usuais para a gente, tá? Então, como que vocês vão fazer? A gente tem que pegar a figura e dividir em partes que a gente consiga calcular. Não importa se for 2, 3, 5, tá? Claro, quanto menos trabalho, menos conta. Mas pode ser o tanto aí que vocês precisarem para fazer essas contas, tá bom? Aí aqui tem todo certinho. E aqui são as fórmulas que a gente vai usar para calcular os centroides em X e o centroide em Y, tá? Que aqui eu estou representando pelo X barra e o Y barra. Eu esqueci de escrever o que é o que aqui, mas depois eu anoto para vocês. Então, a gente vai ter a área da figura 1, vezes o eixo X da figura 1, a área da figura 2, e assim sucessivamente. Depois aqui as áreas das figuras, né? 1, 2, 3, enfim, quantos pedaços a gente tiver aí nos nossos exercícios, tá? Então, esse M é a área, que eu não escrevi, mas eu vou escrever aqui. Então, o M é a área e o X é a coordenada da figura. Tá? Vamos fazer aqui bem juntos, aqui vai ficar bem fácil de entender isso aqui. Tá? Coordenada da figura em X. Tá? E assim eu já escrevo lá, vou aproveitar aqui. E o Y vai ser coordenada da figura em Y. Tá?
Então, aqui no Atividades do Ciclo, que inclusive já está lá no SIGA A, eu faço bem o passo a passo aqui desse L aqui, tá? Eu mostro para vocês como fazer. Aqui, como vocês estão ao vivo e a cores, eu prefiro fazer um outro exemplo lá, que daí vocês ficam aí com 2 exemplos meio prontos aí, tá? E a gente consegue fazer bem certinho, tá? Então, pulando aqui para o CAD, a gente vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, calcule o centro de gravidade dessa figura aqui. Como vocês podem ver, proposital, ela não é simétrica para lado nenhum, tá? Justamente para dificultar um pouco. E nós vamos descobrir aonde que é o centro geométrico dela. Sempre gosto de pensar também o centro geométrico assim. Bom, aonde que eu consigo colocar um alfinete que se eu der um giro, essa figura gira infinitamente, tá? Se ela está no seu centro de gravidade, ela não vai ter esforço em lado nenhum, tá? É isso que a gente vai calcular aqui. Então, aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai dividir essa figura aqui em figuras que a gente consiga calcular. E aí, vai da criatividade de cada um, tá? Você pode falar assim, vamos dividir aqui assim, aí eu vou ter aqui um retângulo, um aqui e outro aqui. Você fala, não, vamos dividir aqui. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Enfim, do jeito que vocês quiserem. Eu, como sou, não vou falar que sou vadio, né? Mas eu prefiro se a gente pudesse dividir aqui. Deixa só eu carregar aqui uma pontilhada aqui. Que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Deixa eu mudar a escala também. Cadê a escala desse trem? Aqui. Aqui mesmo. Já menor ainda. 0,05. Não muito. 0,5. Tá bom. Então, eu vou optar com vocês aqui para dividir desse jeito aqui, tá? Desse jeito a gente vai ter aqui a figura 1. Desse jeitão aqui. E a figura 2 aqui embaixo, tá? Então, é isso que a gente vai calcular. E como que a gente vai calcular isso? Como a gente falou lá. Então, a gente vai traçar aqui um eixo X e um eixo Y, que pode ser aonde vocês quiserem, tá? Não importa muito aqui. Ele vai dar sempre o mesmo resultado, tá? Mas, como eu disse, a gente vai colocar aqui ele exatamente na origem, tá? Porque parece ser um pouco mais fácil, porque todos as nossas medidas vão ser positivas, tá? A gente não vai ter medidas negativas, certo? Espero que todo mundo já esteja começando afiado aí nos CAD, tá? Quem tiver os computadores aí, principalmente, tá? Você já esteja meio na mãe. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu sei mexer um pouco, tá? Então, eixo X, eixo Y, certo? Aqui a nossa origem. Vou até anotar aqui, ó, que esse ponto vai ser o nosso 0, 0, tá? Deixa um pouquinho menor aqui, não precisa esse exagero todo aqui também. Pronto. Esse é o começo. Então, divido as figuras aí em retângulos, no caso aqui que eu conheço, e digo aí a origem, tá? Próximo passo, eu tenho que calcular o quê? As áreas dessas figuras e as coordenadas x e y de cada figura dessa, tá? Então, eu vou calcular o centro da figura 1 e o centro da figura 2. É isso que eu vou fazer. Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos fazer aqui essa figura 1 aqui, nós vamos fazer meio junto, tá? Então, deixa eu pôr aqui, ó. Então, por exemplo, qual que vai ser o meu x1, tá? Aonde que vai estar esse meu x1? Ele vai estar, essa coordenada minha aqui, vai estar onde? Bom, o meu eixo x é esse aqui. Qual que é o centro dessa figura 1? O centro da figura 1 é exatamente aqui, ó. Vai cruzar
desse jeitão aqui. Em X, também vou colocar isso aqui pontilhado, tá? Então, ó, esse é o eixo da minha figura 1. E qual é a medida dele em relação à origem do eixo X, tá? Quanto é essa medida? É esse 40 mais 10, que está bem no meio aqui. Então, essa minha coordenada x1 é 50. Vou repetir, olha o que eu fiz. Eu estou olhando só a minha figura 1 e tracei um eixo aqui que está cortando no eixo x. Qual é essa medida aqui em x da origem? 40 mais 20. Acho que para facilitar eu podia talvez até fazer isso aqui mais coloridinho aqui, que talvez ficasse um pouco melhor. Minha figura azul, tá? Então, em relação ao meu eixo, tá? Lembrando que a figura, a Shura eu não acho muito bom, mas o meu eixo está aqui, então essa figura é um T, certo? Deixa eu até deixar aqui de lado. Que aí a gente vai ter aqui também o quê? A figura original, que são esse monte de coisa que a gente não enxerga, né? Então, ó, isso é a minha figura original, tá? E isso aqui é o nosso exercício. Então, calculei aqui o eixo x1, que dá 50 em relação ao eixo x. Mesma coisa, vou calcular o y dessa figura 1. Então, o y da figura 1 vai ser aonde? É o centro onde cortar o meio dessa figura aqui, da figura 1, tá? Então, é esse centro. E esse centro... Opa, apaguei a linha errada. Não consigo apagar de baixo, tá bom. Então, é esse centro. E esse centro está cortando onde? Vamos olhar aqui, ó. Da origem, eu tenho 15, mais metade dessa medida, mais 20. Então, 15 mais 20, então meu y1 vai ser quanto? 35. Não consigo escrever agora. Por quê? Aí, 35, tá? Então, em relação ao eixo y, essa figura 1 vai estar 35 da origem. Vou voltar aqui só para perguntar. Pessoas, tudo certo? Estão entendendo? Está meio complicado? Tá indo ainda. Tá indo. Por enquanto dá para entender. Beleza, então. Se ficar uma dúvida, vocês falam, tá? Ou digita aí que nós tentamos de novo. Mas vamos lá. Então, a gente calculou o x1 e o y1, tá? Que é o x e o y da figura 1. Vamos já aproveitar que a gente está aqui e nós vamos fazer do 2, tá? Então, qual será o meu x2 e o meu y2? Vamos lá, vamos olhar só para a figura 2. Bom, então em x, tá? O eixo da figura 2. Vou até diminuir esse aqui, que esse aqui é referente à figura 1. Tá? Então, a figura 2, ó, quanto que ela tem? Ela tem 40, 60, 90. Então, a metade dela vai ser aonde? Vai ser no 45, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, ponto médio. Então, esse é o meu eixo cortando em X da figura 2. Então, eu estou aqui. E como a gente viu aqui, metade vai ser o quê? 45. O que vocês não podem errar? Só essa questão dos eixos, tá? Então, onde você está olhando aonde? Está cortando em qual sentido? Então, eu estou cortando em X, eu estou cortando em Y. Então, ó, agora cortando em Y, centro dessa figura. Centro dessa figura é aqui, ó. Opa. Ponto médio da figura 2. Então, esse é o ponto médio da figura 2. E quanto vai ser essa medida? Bom, a figura 2 tem 15. Então, metade é 7,5.
tá? Simples assim. Então, ó, esse é o centro da figura 2 e esse é o centro da figura 1. Agora, a gente vai fazer a conta para descobrir, né, cada um deles. Já vou aproveitar que a gente está aqui para pegar mais uma informação. A gente precisa da área, que aqui eu chamo de M, tá? Que é tipo a máxima, não é bem a máxima, tá falando peso aqui, tá? Então, qual que é a minha área 1? Né? A minha área 1 é 20 por 40. Então, eu vou ter 20 por 40, que vai dar 800. Tá? Pode ver que eu nem estou falando aqui em centímetro, metro, nada, milímetro, tá? Estou usando simplesmente números. Por quê? Porque eu vou achar uma medida. Então, independente do que eu estou calculando aqui, tá? Não tem conversão, não tem nada. Qual que é a minha área 2? A minha área 2 é... Vamos sempre pela base primeiro. Então, é 40, com 20, 60, com 30, 90. 90 vezes 15. E vai dar 1.350, tá? Então, esses são os nossos M's, nossos X e os nossos Y's, tá? Então, praticamente, o exercício está resolvido. Agora, é pura matemática. Então, vamos lá para a fórmula para a gente fazer isso aqui. Então, eu vou ter duas fórmulas. A primeira vai ser o xão. Aqui eu não vou conseguir colocar aquele traço em cima, tá? Porque eu não tenho os caracteres especiais. Pelo menos eu acho que não tenho. Mas eu vou calcular o centroide da figura toda no eixo X. Então, como que é a nossa fórmula? Nossa fórmula está aqui, ó. É o M1x1 mais o M2x2 sobre M1 mais M2. Então, é isso que a gente vai fazer lá. Então, a gente vai ter M1 vezes x1. Será que se eu copiar vem? Vamos tentar? Quem sabe, né? Você nunca sabe o que os computadores são capazes, né? Olha, veio, mas eu não vou conseguir alterar, né? Também não consigo diminuir. Tá. Vamos lá. M1x1 mais M2 vezes o x2. E tudo isso aqui é dividido por M1 vezes M2. Tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui. No caso aqui vai ficar assim, mas eu traço fracionário lá embaixo, tá? Então, M1x1, M2x2, dividido por M1 vezes M2. Substituindo esses valores, então vamos lá. Nosso xão vai ser massa do 1, 800, massa é sacanagem, né? A área do 1, vezes eixo de simetria X da figura 1, 50, mais M2, 1.350, vezes eixo de simetria, figura 2. E tudo isso aqui vai ser dividido pelo M1, é vezes ou é mais? Espera aí que eu acho que ele é mais, perdão. Aqui é mais 1.350. Tá? Então, é isso. Se fosse lá no Word, teria a fraçãozinha bem bacana, tá? Então, fazendo aqui o meu X, eu vou ter... vou fazer até por partes aqui, tá? Vou ter, então, aqui 4.000, certo? 800 vezes 50, 40.000, mais 1.350 vezes 45, 6.750, e tudo isso aqui vai ser dividido por 800 mais 1.350. 2.150. Então, meu eixo de simetria, o meu centroide em relação a x vai ser 40.000 mais 60.750, 100.750 dividido por 2.150. Oxe, agora virou fração. Tá bom, fica assim mesmo. Então, o meu x vai ser 46,86. O quê? Tanto faz, porque eu não pus centímetro, metro, nem nada parecido. Quer dizer o quê? Que o meu eixo de simetria em x
ele está a 46,86 da origem, tá? E eu vou pegar aqui depois e vou fazer, eu vou anotar isso aqui já, 46,86. Vamos vir aqui, ó. Vamos por aqui, então. 46,86. Então, meu primeiro eixo está mais ou menos aqui, ó. Então, esse é o meu eixo em X, tá? Beleza. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui para o Y. Então, o meu Y vai ser M1 vezes Y1 mais M2 vezes Y2, o M1 e M2, tá? Só substituir os valores. Vamos tentar tirar um pouquinho mais. Aí. Então, M1, 800, não muda nada. Y da figura 1, 35. M2 é o mesmo. Y da figura 2, 7,5. M1 e M2 mantém, tá? Então, já vamos aqui para baixo. 800 vezes 35, 28 mil. 1.350 vezes 7,5 dá 10.125. Dividido por 2.150. Então, 28 mil mais 10.125 vai dar 38.125 dividido por 2.150. Agora não virou fração. Acho que eu sei, se eu fizer isso aqui, ele vira. Aí, ó. E aqui tudo é Y, Y, Y. Então, o meu Y do centroide vai ser 38.125 dividido por 2.150. 17,73. Tá? Então, essas são as minhas coordenadas do meu centroide. Vamos lá. 17,73. Então, ele vai estar passando aproximadamente aqui assim. Tá? E esse ponto aqui é o meu centroide. Opa! Meio grandinho aqui, vamos diminuir um pouco. Certo? Esse é o meu centroide. E veja como ele tem uma lógica, né? A gente calculou lá. Aqui, essa figura, pode ver que ela é um pouco torta, vamos dizer assim, um pouco fora. Se aqui fosse 30, 20, 30, daria o quê? Daria bem no eixo. No caso aqui que ele deu 46, quase 47. O meio da figura, ela tem 45. Então, quer dizer o quê? Está um pouquinho para o lado, tá? Por causa do peso. E aqui também, né? Se deu 17, por quê? Porque a maior carga, a maior área é da figura 2. Por isso esse ponto aqui deslocado. Certo? E isso é o centroide. Pronto, acabou. Vou voltar aqui para vocês perguntar. E aí? Fácil, difícil? Meia boca? Tem que fazer uns para ter certeza? Tá meia boca. Meia boca já é bom. Pode falar, João. No caso, se fosse um trabalho ali, por exemplo, numa planta, eu teria a medida, né? Por exemplo, então, para mim, achar o centroide, eu acharia através da medida, da unidade de medida. Exatamente. Exatamente isso, né? Você poderia pegar ali a medida e fazer pela medida, tá? No caso ali eu já trago todas as medidas, legendas e tal. E que nem a gente falou, eu não... Pode falar, perdão. Não, era só que eu entendi mesmo. Ah, não, é isso mesmo. E claro, eu podia ter colocado aqui centímetros, por exemplo, tá? Então você teria o centroide em centímetros. Não tem conversão, não tem nada, tá? Se eu pusesse em metros, é metros, e assim vai. Eu não estou falando para vocês aqui o que a gente está calculando. Se é uma viga de aço, um pedaço de aço, um pedaço de concreto, tá? Independente. Por quê? Porque o centroide vale para qualquer coisa, não importa, tá? Então, por isso que ele é, tipo, genérico. Então, não importa se você estiver fazendo para armadura de aço, se
se estiver fazendo para um pedaço de metal, se estiver fazendo um pedaço de plástico, não importa. Centroide vai ser sempre a mesma ideia, tá bom? Pessoas, vamos fazer mais um? Dá tempo? Podemos fazer outro? Meia hora só? Pode fazer mais um, né? Não dá para fazer? Então, vamos embora. Vamos pro próximo. Então, o próximo eu deixei aqui já, ó. Trem doido aqui, ó. Tá? Nada simétrico também, é claro, né? Porque isso é fácil, né? Então, essa é a próxima figura, tá? Essa cantoneira com uma entrada aí, vamos dizer assim. Então, ó, se vocês perceberem, aqui tem 90, e eu não coloquei aqui, porque tá lá em cima, né? Mas você pegar aqui, tem 80, tá? Então, ela é meio simétrica, tá? E assim, vocês podem dividir, como eu disse, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Os exercícios lá, vocês vão ver que tem umas peças meio diferentonas lá, e cada um vai ter um jeito de dividir, mas o resultado do centroide tem que ser o mesmo, tá? Então, ele vai ser independente. E aqui eu podia perguntar para vocês que jeito vocês querem fazer, que jeito vocês não querem fazer, porque de um jeito ou de outro aqui eu acredito que dê 3 figuras, tá? Não tem muita escapatória aqui, tá? Vai acabar dando 3 figuras mesmo. Vou dividir aqui do jeito que eu acho que vai ficar bom. Se vocês acharem que estiver ruim, vocês me falam aqui, tá? Vou dar um copiar para cá só, para a gente ter essa referência. Ó, essa aqui eu vou fazer diferente um pouco, tá? Eu vou dividir ela assim, tá? E aí eu posso dividir assim, eu vou dividir para baixo também para ficar desse jeitão aqui, tá? Só porque eu quero, na verdade, tá? Por nada mais. Então a gente teria isso aqui, ó. Figura 1, figura 2, figura 3. Pode ser? Alguém quer que eu faça diferente ou pode ser assim? Pode ser assim. Beleza. Então nós vamos desse jeito aqui. Vou numerar a mesma coisa, tá? Pra gente não se perder. Então essa é a figura 1. Essa vai ser a 2 e essa vai ser a 3, tá? Só para a gente ter tudo bem, opa, certinho. Então é isso que a gente vai ter. Então, mesma coisa, como que nós vamos começar? Nós vamos colocar o eixo X exatamente aqui. Vou fazer outra figura aqui para a gente ficar bem separadinho, para a gente ter uma boa didática aqui, né? Então, ó, o eixo X partindo daqui para cima, aliás, o eixo Y, perdão, e o eixo X aqui, tá? Mais uma vez, aquela ali vai ser a nossa origem. E como nada se cria, né? Tudo se copia. Já vou copiando aqui já para cá, ó. Então, a gente tem aqui o nosso Y e aqui o nosso X, tá? Pronto. E essa é a nossa origem. Então, mesma coisa. Vamos começar como? Vamos começar calculando aí os X e os Y de cada figura em relação à origem, tá? É exatamente isso que a gente vai fazer. Vou pegar só essa fórmula que está aqui e não precisa ficar digitando tudo de novo, né? Então, vou deixar aqui do ladinho. Vamos lá. Então, ó, quem estiver acompanhando, por favor, ó, vamos lá. Então, em relação ao eixo X, em relação a esse eixo, qual vai ser a simetria, né? Onde vai ser a simetria da figura 1? Então, é o meio da figura cortando o eixo X. Então, vai ser quanto? Metade de 20. Vai ser 10. Certo? Vou fazer os eixos daqui a pouco, mas eu vou só seguir o contexto, ó. Mesma coisa, se eu cortar aqui o eixo Y, tá? Da figura 1, vai ser quanto? Metade de 90. Então, vai ser 45. Tá? Vou desenhar os eixos agora, só para vocês acompanharem. Só por um pouquinho para o lado aqui, para desenhar os eixos mais tranquilos. Então, olha o que eu acabei de fazer. Eu peguei aqui, então, metade da figura em relação ao eixo X, primeiramente, tá? Então, ó, eu estou cortando ele no X, tá? Que é esse aqui. Metade de 20, 10.
Mesma coisa para o outro eixo. Então, para esse lado aqui, ó, olhando só para a figura 1, então, metade dele vai ser onde? 45, tá? Então, é exatamente isso aqui que a gente fez. Já vou aproveitar que a gente está com a coisa na mão aqui, ó. Qual que vai ser a área dessa figura 1? Vai ser 20 por 90. Então, já vou fazer aqui, ó. 20 por 90, que vai ser 1.800? É isso, né? 2 zeros. Essas horas é meio ruim de fazer essas contas de cabeça, né? 1.800, isso aí mesmo. 1.800. Beleza. E agora, figura 2. Então, vamos lá, ó. Vou passar um eixo aqui, ó, cortando em X a figura 2. Bem no meio. Se eu estiver cortando aqui, ó, quanto que eu vou ter? Vou ter os 20, que eu estou afastado da origem. Então, 20 mais 10. Então, meu X aqui vai ser 30. Tá? E o Y, mesma coisa. Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar o eixo Y. Essa minha figura tem quanto? 20 e 10. Ela tem 30. Então, metade dela vai ser 15. Vamos desenhar os eixos aqui, ó. Só a figura 2. Então, eu fiz exatamente isso aqui, ó. Peguei aqui, tá? Cortei aqui. Cortei aqui. Quanto que é esse eixo? 20 mais metade. 30. Cortei aqui. Nesse sentido, ó. Cortei o eixo Y. Não vou só levar para lá, que senão dá muita linha, tá? Mas cortei exatamente aqui. Então, eu tive... Deixa eu ver se consigo deixar um pouquinho maior isso aqui. Acho que não. Esqueci mesmo. Então, cortei aqui, tem o quê? Metade de 30, que é 15, tá? Já fazendo a área, então a nossa área dessa figura vai ser 20 por 30, que é 600, certo? Se eu fizer uma coisa errada, por favor, me avisem aí, que eu acho que tá tudo certo. E nesse caso, a gente tem agora a figura 3. Se a gente tivesse junto, vocês iam fazer, tá? Mas a gente vai fazer tudo meio junto aqui. Então, quanto que é o X da figura 3? Então, meu X da figura 3, que é aonde que a minha figura vai cortar o eixo X, vai ser essa aqui, eu vou fazer até já direto aqui, ó. Então, ó, metade da minha figura 3, que é isso aqui, tá? 60 daí no caso? Perdão, não entendi? 60 daí? 60, exatamente. Obrigado, tá? É exatamente isso mesmo. Que é 40 mais metade de 40, que é 20. Então, 60. É já aproveitar e falar o Y? 10. Perfeito, tá? É isso mesmo. Só vou desenhar aqui o eixo. Então, se todo mundo está acompanhando, ó, é exatamente o que acredito que foi o Wilson que tenha dito, né? Mas é exatamente isso, ó. Então, cortei aqui, tenho 20, 20 e metade de 40, 60. No eixo Y, tenho aqui, tá? Então, metade de 20, que é 10. E a nossa área, 800. obrigado, que é o 20. Esse aqui sempre o X primeiro, 40 por 20, que é 800. Pronto. Só pôr a fórmula e fazer a conta. Então, vou pegar aqui as fórmulas. Então, nesse caso, a única coisa que vai mudar é que eu tenho uma a mais. Então, eu vou ter que mais o M3 vezes o X3. E lá na divisão das áreas, eu vou ter mais o M3, tá? Só substituir e sal os valores direto aí. Então, M1 vezes o X1 mais M2 vezes X2 mais M3 vezes X3.
Tudo isso aqui vai ser dividido por M1 mais M2 mais M3. Tá? Aqui. E agora vamos fazer aqui já a parte de baixo. Eu gosto só de fazer bem separadinho, tá? Se às vezes eu fico meio lento, mas que eu gosto de deixar bem assim, porque às vezes quem está assistindo acaba se perdendo. Então, ó, 1.800 vezes 10, 18.000. 600 vezes 30, 1.800. Mais 800 vezes 60, dá 48, 1, 2, 3, 48.000. E tudo isso aqui é dividido por 1.800 mais 600 mais 800. 3.200. Tá? Então, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter agora, somando em cima, eu tenho... Professor, Oi, pode falar. 600 vezes 30 não seria 18.000 também? Com certeza, muito obrigado, tá? 18.000 com De certeza. nada. Obrigadão. Então, 18.000 mais 18.000 mais 48.000. Então, eu tenho 84.000 dividido por 3.200. Então, meu X vai ser 26,25, tá? Eu vou só também marcar lá naquela figura inicial lá. 26 e 25. Então, em relação a X, eu tenho 26,25. Eita! 26 e 25. Então, é aqui. Esse vai ser o eixo de simetria da figura composta, tá? Vamos para o Y. Vou fazer aqui embaixo. Então, meu Y, mesma coisa, só mudar tudo aqui para o Y. Y, Y, e o resto fica igual. Então, 1.800, que é a área do 1, vezes o Y do 1, que é 45. Área do 2 vezes Y2, que é 15. Área 3 vezes Y3, que é 10. E aqui as áreas permanecem. Então, vamos fazer aqui. 1.800 vezes 45 é 81.000. 600 vezes 15 é 9.000. E 800 vezes 10, que é 8.000. Tá? Deixa eu ver nada. Então, 1.800 vezes 45, 600 vezes 15 e 800 vezes 10. Beleza, dividido por 3.200. Então, a gente vai ter 81.000 mais 9.000, que é 90.000, mais 8.000 é 98.000. 98.000 dividido por 3.200. 98.000 por 3.200. Vou ter 30,63. Tá? E isso aqui é tudo Y. Y. Já não me lembro quanto que é. 30,63. Então, em relação a Y, 30,63. Então, aqui é o nosso centroide, tá? Exatamente nesse ponto aqui que pega fora da figura, inclusive, tá? E aí vocês podem falar assim, professor, mas pode o centroide pegar fora? Pode, tá? Pode ser que, por exemplo, se você tivesse, vou dar um exemplo aqui, ó, esse perfil C, esse centroide vai ser alguma coisa assim totalmente fora da figura. Então, é possível, tá? Não tem problema nenhum. Então, esse é o nosso centroide. Olhando assim em termos, quando você tem uma cantoneira, alguma coisa assim, se isso fosse bem simétrico, tá? Um outro jeito de meio que saber se estaria certo seria fazer
uma linha assim, na diagonal, tá? Se ela fosse bem simétrica, esse eixo com certeza cortaria essa diagonal, tá? Só para ter uma referência. Nesse caso aqui, ó, bem próximo, né? Porque a gente tem essa figura aqui, tá? Que dá aquela deslocada, e até porque as abas não são iguais, né? Uma tem 90 e outra tem 80. Por isso acaba deslocando um pouco aí o centro de gravidade. Certo? Senhores e pessoas que nos assistem pelo YouTube, é só isso, tá? Não tem mais nada. Simples assim. Então, o que vocês têm agora? Esses dois exercícios aí que a gente resolveu. Aqui nesse que é a atividade, que é um material impresso, também tem mais uma cantoneira aqui, tá? Resolvida bem aqui no passo a passo também, tá? Até com tabelinhas, coisa e tal. É a mesma coisa que a gente fez aqui. E aí, vocês têm aqui essa atividade, tá? Que tá aqui, que é a atividade, que são alguns exercícios, justamente aí dos centroides, para vocês fazerem e entregarem, tá? Isso aí vai já ser uma das parciais aí de estruturas 1. Que, teoricamente, a gente vai ter aí umas, eu acredito que 4 a 5 atividades, tá? E para ficar bem fácil a conta, a gente soma tudo e divide por 4 ou por 5 e fica tudo certo, tá? Eu não tenho essa de, essa aqui é muito difícil, vou dar um peso maior. Não, faz essa aí mesmo, que é mais simples, garante uma notinha boa aí, já que a vida já fica mais fácil para o futuro, tá bom? Senhores, fácil, difícil, tá bom, tá ruim, o que vocês acharam? Fácil não é, mas vai. Hudson, se quiser falar, fica à vontade, não precisa esperar. Tá tranquilo. Não, achei tranquilo, professor. Tá de boa. Não, tranquilo. É o que eu falo é o seguinte, agora o que precisa é fazer uns exercícios mesmo, tá? Que nem eu falo, às vezes vocês veem eu fazendo, parece fácil, mas vai fazer quebra-cabeça, mas a ideia é essa, tá? É só fazer exercícios aí que sai. Eu gosto de perguntar uma coisa para vocês, esse jeitão que eu faço aqui pelo CAD, tal, isso aqui tá bom? Isso aqui tá ruim? Vocês acham que eu perco muito tempo desenhando e coisa e tal? Vocês acham que podia ser diferente? O que os professores têm feito é que eu acho que assim é um jeito. Eu sei que fazer conta pelo CAD é um parto, mas não sei. Vocês querem dar alguma sugestão? Continua assim? O que vocês acham? Por mim, Da continua minha assim. parte tá de boa. Tá bem didático. Continua assim também. Tranquilo, então, tá? Eu gosto de fazer assim pelo CAD porque é fácil de desenhar, é fácil tal, porque eu já pensei em colocar, tipo, um celular fazendo papel, mas não tem jeito, sabe? Daí não consigo projetar, não consigo desenhar. Eu achei que assim, às vezes eu me embanando aqui, eu fico aqui nesse vai e vem, esse vai e vem aqui, isso me irrita também, sabe? Se eu estiver assistindo. Mas eu tô tentando evitar ficar nesse vai e vem para ficar melhor. Só as contas de que realmente a gente não tem todos os recursos que a gente precisa, né? Colocar um traço fracionário e tal, mas eu acho que aos pouquinhos aí dá para entender, né? Ali, se for um H, daí, bem, como diz, as medidas certas ali, é só fazer o X no meio, tipo Y e o X ali, dá certo daí também. Não Dá precisa fazer certo. tudo por conta. Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que tem até alguns exercícios, né? Igual você falou, o H é bacana, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse isso aqui, né? E fosse bem simétrico, tá? Aqui, eu tô fazendo bem no zóio aqui, mas eu entendi. Vamos dizer que isso fosse bem certinho, tá? Então, e por exemplo, esse H aqui tivesse, por aqui, que ele tivesse 1 por 1/20, vamos dizer que tivesse H. Não precisa nem fazer conta. Você sabe que vai ser no 50 e aqui seria no 60. Exatamente isso, tá? Não precisa fazer conta. Outra coisa que tem também, eu não coloquei em exercício que eu acho meio desnecessário, é o seguinte, ó. Você pode ter uma peça desse jeito. Você tem uma placa e nessa placa você tem um furo, tá? Então é possível ter esse tipo de coisa. Geralmente tem exercícios aí de mecânica, coisa e tal, ó. Tem tipo isso aqui, tá? Você tem uma placa com furo. Como que você faria um centro de gravidade desse? É a mesma coisa. Só que daí, em vez de ser mais a figura 2, seria menos a figura 2. Tá? Só isso. Você teria que descontar esses furos.
Mas, tipo assim, na construção civil isso que é impossível, um negócio desse aqui, tá? Só se for uma chapa de uma tesoura, um troço, tipo, nada a ver, assim. Então, eu não nem fiz esse tipo de exercício, mas só para vocês saberem que isso aqui existe, e caso, sei lá, se você for para engenharia, com certeza vai ter alguma coisa parecida, tá? Não sei se vocês conseguiram entender. Então, tipo, aqui Sim. na fórmula, que é a figura 1 mais a figura 2, aqui é a figura 1 menos a figura 2, tá? Só isso. Fica a dica aí para vocês. Tá bom, senhores? No mais, obrigado. Fiquem com Deus aí. Boa semana, boas aulas. E a gente se vê de novo aí quarta-feira que vem aí com os nossos próximos conteúdos. Acredito que semana que vem voltamos um pouco aí mais na teoria, que a gente precisa ver muitos conceitos antes de começar mesmo exercício até vocês enjoar aí, tá? Beleza. Até semana que vem. Beleza, professor? Até semana que vem. Boa noite. Boa noite.